Qual é o tema do assunto de hoje? A volta de Jesus. Você sabe que as profecias da Bíblia, o ápice do Evangelho, irmãos, culminará com o retorno de Cristo à Terra. Não adianta Deus dar para você dinheiro, carro, casa, se Ele não te levar para morar no reino dEle. Você pode ter tudo, mas você vai olhar do lado, vai ver muitas pessoas na miséria, na dor, no sofrimento. Quando Deus ele fez esse mundo, Ele fez para dar para quem? Alguém pode me ajudar aí? Para nós. Seria o quê? Os herdeiros, né? De Adão e Eva. Quando Deus fez o planeta, irmãos, Ele fez para dar para nós, para mim e para você. Deus fez esse planeta para que nós tivéssemos alegria, paz, felicidade, não morresse. Mas infelizmente a situação, por causa do homem, não por causa de Deus. Deus, Ele avisa, não avisa? Mas infelizmente quando nós quebramos a cara, é porque nós não ouvimos o quê? A palavra, né? Os conselhos de Deus. Por isso que é importante estar na igreja, abrir a palavra de Deus. Mas irmãos, será que Deus ainda está disposto a dar esse planeta transformado e renovado para os filhos dele ou não? Esse é o plano de Deus, irmãos. Falei agora há pouco, eu fico triste, irmãos, quando eu ligo a televisão, eu vejo programas aí falando de um Jesus que resolve todo o teu problema aqui na terra. Eu fico triste. Fico feliz quando eu ligo um programa que fala, olha, Jesus está voltando. Vamos nos preparar. Vamos tirar o nosso coração das coisas desse mundo. Mas isso é difícil ouvir, não é? É muito difícil. Eu pergunto uma coisa para você, irmãos. Está você esperando Jesus voltar? Agora, será que essa promessa de Jesus Ele vai cumprir, irmãos? Olha lá, na casa de meu pai há muitas moradas. Onde que é a casa do pai? No céu. Olha só. E Jesus ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? Virei outra vez e levarei vocês para quê? Para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. O plano da salvação, irmãos, é Jesus resgatar o planeta caído do pecado e dar uma nova oportunidade para ele. Essas palavras, elas foram ditas praticamente na despedida de Jesus para seus discípulos, quando ele subiu aos céus. Não fique preocupado não, olha, na casa de meu pai onde eu vou, tem um lugar para você. E olha, isso é real, senão não teria dado a minha palavra. E quando eu for, enquanto estiver preparando lugar para você, o que nós temos que fazer aqui na terra? Ficar correndo atrás das coisas aqui de baixo? Preocupado aí com dólar, com preço, com política, né? Com as coisas materiais? Não. A nossa preocupação, como será que está o meu lugar lá? E olha que interessante, irmãos, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele, quando ensinou os discípulos a orar, ele falou para os discípulos assim, olha, vamos ver se eu consigo enganar vocês, né? Venha este reino da terra. Não? Não, venha a nós o vosso reino. Quantas vezes você, quando orou na tua casa, dobrou o joelho para com Deus, você falou para Deus, Deus, como é que está o meu conjunto, a minha casa no teu conjunto residencial? Olha, Deus, eu estou esperando. Irmãos, infelizmente, queridos, a gente tem pedido tudo, menos o reino dos céus, né? Mateus capítulo 24, 30 e 31. Aqui, quem quiser
acompanhando a Bíblia? Agora, quem não quiser, está aqui, irmãos, fica mais fácil, para ganhar tempo, né? Como Jesus, ele voltará a esta terra? Como Jesus vai voltar? Olha só, ele prometeu que ele viria outra vez aonde? Aqui nessa terra para nos buscar. E você sabia que Jesus está fazendo uma festa? O dia da volta dele será uma festa. Eu tenho visto muitas teorias, muitas doutrinas que dizem assim, olha, vou imaginar que tem dois trabalhando, um vai desaparecer, um vai ficar procurando o outro. Já viram essa doutrina? Alguém falar? Né? Eu vi falar também que numa igreja de repente desaparece metade e a outra metade fica procurando e falou, olha, foi para o céu. Já viram alguém falar assim? Já. Mas Jesus, irmãos, ele revela a maneira pela qual ele virá. Então lá em Mateus 24 diz, então aparecerá, visível, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aqui está colocando numa maneira visível ou invisível? Visível. Então, se alguém falar que Jesus vai voltar invisível, não bate com a Bíblia. E Jesus vai vir sozinho? Olha lá. E ele enviará os seus anjos tocando o quê? Trombeta. Os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Então, juntamente com Cristo, quando ele aparecer nas nuvens do céu, né? Vamos voltar aqui. Vai vir em torno dele o quê? Milhares e milhares, milhões e milhões de anjos tocando trombeta. E a Bíblia diz que Jesus vai ficar uma certa distância no espaço. E quem que vai descer para buscar as pessoas? Os anjos. É que Jesus fala em Mateus capítulo 24. Que festa bonita, irmãos. Já imaginou no dia de hoje aqui, está escuro aí fora, está noite, de repente a gente começa a clarear e nós ouvimos aí um coro de trombetas. Todos nós saímos na rua, olhamos para cima e lá no espaço a gente vê quem? A gente vê Jesus nos buscando, né? Vamos lá. Para que voltará Jesus e quem vai vir com ele? Olha que pergunta. Jesus vai vir para quê? E quem vai vir com ele? Mateus 16, 27 diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Quando Jesus veio na terra como um criança, irmãos, ele veio com glória ou sem glória? Jesus, há 2000 anos atrás, sem a glória, ele deixou lá no céu. Eu pergunto para você nesta noite, a glória de Deus é maior ou menor que o sol ao meio-dia? Maior. Tem como esconder a glória de Deus? De forma alguma. Moisés um dia quis ver a glória de Deus, ele viu por trás de uma fenda. E quando ele desceu do monte, ele estava o quê? Uma tocha. Na glória de seu Pai, com seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, olha, você que vive na sua vida aí, tem gente que diz, quem manda na minha vida sou eu. Já viu alguém falar isso aí? Quem manda na minha vida, eu faço aquilo que eu quero. Irmãos, primeiramente nós somos criaturas, somos seres criados por Deus. Nós pertencemos a Deus. E o nosso chefe, o nosso Criador, diz que um dia vai acertar conta conosco. Então a nossa vida aqui, irmãos, é para a gente pensar todo ato e decisão que a gente toma. Porque um dia a gente vai ter que dar conta de tudo isso. Eu imagino se você tem a oportunidade e chance de ouvir o Evangelho, de buscar a salvação e de repente você joga tudo fora. O que você vai falar para Deus? O que você vai reclamar? Está entendendo, irmãos? Vocês conhecem a história, né? Conhece? Essa história quem contou foi Jesus. As pessoas estão aguardando a volta de Jesus. Irmãos, o mundo aí fora está preocupado com esse negócio que vocês estão vendo aí?
A turma está levando em conta isso daí? Vamos ver o que Jesus fala. Lá em Mateus 24. E como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, né? Nas orgias, nas festas, né? Até o dia que não entrou na arca, não perceberam até que veio o dilúvio e levou a... Assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estão bagunçando, estão aproveitando, as pessoas estão curtindo o mundo. Quando você fala que é um cristão, ele chama você de tonto e de louco. Estou certo ou errado? Irmãos, Jesus ele está voltando. E naqueles dias de Noé, irmãos, as pessoas não deram a mínima. Como hoje não dão a mínima. Agora, hoje, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, não é? Eu não sei se pareço com Noé, né? Noé era mais velho que eu. Noé pregou que o mundo ia acabar em água. Só que agora a Bíblia diz que vai acabar em fogo. Vamos lá. Ai, irmãos. Dá para você ver essa cena? Irmãos, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi um filho de 8 anos de idade. Eu não sei quantas pessoas você já perdeu na sua vida. Será que Deus esqueceu deles? É um outro ponto que a gente vai estudar ainda sobre a vida e a morte, onde vai a pessoa que morre, né? Muitas pessoas aí, olha, existem doutrinas que diz que quem é bom morreu está onde? Lá no céu. O que é ruim está no inferno. Isso é uma outra mentira. Vamos ver daqui umas 2 semanas, tá? Mas, irmão, será que Deus ele esqueceu do meu pai, da minha mãe, dos seus familiares que morreu? Não. Eu lembro do nosso grupo aqui, a primeira pessoa que botou o pé aqui foi o pai do Odair. Ele morreu crendo na promessa, Odair. E nesse dia eu quero ter o prazer de dar um abraço no seu Antônio Zanoni, né? Ele morreu crendo nisso. E olha o que a Bíblia diz, irmãos. O que acontecerá com os mortos no dia da volta de Jesus? João 5, 28 e 9 diz: não maravilheis disso, porque vem a hora. Isso está onde? No passado ou no futuro? No futuro, vem a hora. Que hora? Da volta de Jesus. Que todos os que estão no céu e no inferno ouvirão sua voz, é isso? Todos que estão na sepultura, lá de dentro vai ouvir a voz de Deus e vai sair. Uns para a vida eterna e outros para condenação eterna. Aqueles anjos, irmãos, que vai descer para juntar os escolhidos, eu fico imaginando, irmãos, lá no cemitério, né? Que cenário lindo, a sepultura se abrindo no cemitério, né, irmãos? E as pessoas saindo da terra agora com corpo glorioso, né? Dá para imaginar, irmãos? Segundo a Bíblia Sagrada, ela diz isso. Vamos comparar, né? Que transformação terá o corpo do salvo? Irmãos, você sabe que nós somos corruptíveis, isso corrói, e nós somos mortais ou imortais? Mortais. Deus vai levar para o céu, para o reino dele, esse corpo mortal que corrói. Ele vai transformar, não vai dar outro não. Ele vai transformar. Vamos ver o que diz a Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos, aqui em outras palavras, vamos morrer. Nem todos vão morrer. É o que Jesus falou para Lázaro. Lázaro, dorme. Mas seremos todos transformados. Olha só, a transformação do corpo será para todos. Vai demorar a transformação? No momento de abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Olha, os mortos que morreram ressuscitarão incorruptíveis,
com um corpo de glória, né? É o mesmo corpo que saiu da mão de quem? Do Criador, quando Deus fez Adão e Eva. Olha só, quando Adão e Eva pecou, aquela glória que havia no corpo de Adão e Eva desapareceu, e eles viram que estava nu. Agora, quando Jesus voltar, os salvos vão receber toda a glória que Adão e Eva perdeu quando pecaram, né? E olha só, porque convém que isso que é corruptível, corrói, é pecado, vai ser revestido daquilo que não corrói e que não é pecado. Isso que é mortal será revestido, irmãos. Não dará um outro corpo para ninguém, não. Agora eu fico imaginando, nesse dia da volta de Jesus, nós vamos ter um corpo celeste ou não? Sim. Um corpo, marque essa palavra, um corpo celeste. Um corpo semelhante ao corpo de anjos. E um anjo, quando desce na terra, irmãos, ele pode subir? Pode, porque ele tem um corpo celeste. Você vai entender o que eu estou falando já já. Onde será o encontro com Jesus? Olha só, essa é a parte linda e fundamental. Jesus vai descer na terra? Não. Ele vai ficar a uma certa altura. Quem vai descer na terra? Os anjos, para juntar os escolhidos. Aqueles que morreram e aqueles que estão vivos, que confiaram em Deus. Agora eu fico imaginando os que saíram da sepultura com vestes resplandecentes em corpo imortal. Os vivos que não passaram pela morte, veste resplandecente, corpo imortal. E olha o detalhe, irmãos. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Muito barulho, som, com voz de arcanjo, de anjo, com trombeta de Deus. Olha só, é uma orquestra que vai vir junto com Jesus. Uma orquestra de anjo, som de trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Marque isso, irmãos. Vai haver duas ressurreições. Primeiro vai ressuscitar quem? Os salvos. Os salvos. Os ímpios não vai ressuscitar nessa ressurreição. Nós vamos falar lá aqui no fim do curso quando o ímpio vai ressuscitar. Está entendendo? Primeiro ressuscita quem? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está dizendo que quem morreu ressuscitou não vai no céu primeiro do que os vivos. Vai tudo junto, aquele grupo. Irmãos, como que vamos encontrar Jesus? Você já sonhou um dia de voar? O corpo que vai ser transformado de mortal para imortal. Um corpo incorruptível. Um corpo semelhante de anjos. Se eu pegar esse controle aqui do aparelho e jogar para cima, ele vai subir e vai embora, vai isso? Ele vai cair. Por quê? Existe algo no planeta chamado gravidade. Ela como imã, o planeta puxa. O ser humano não sobe porque a gravidade empurra de volta. O corpo que o ser humano tem, irmãos, a gravidade não agirá mais. Então ele vê Jesus, ele vai voar e encontrar com quem? Com Jesus. Olha que sonho, irmãos, olha que festa bonita que Deus está preparando para nós. Aí vem alguém aí, algum pregador e diz, não, irmãos, vai desaparecer um ali, outro ali, na barriga da criança, barriga da mãe vai desaparecer a criança, do carrinho, o avião, o piloto vai desaparecer. Não existe na Bíblia isso, irmãos. Deus está fazendo uma festa. Irmãos, se eu tiver salvo, como eu, graças a Deus, quero estar. Se você tiver salvo, vai ser bom ou não? Mas se você não tiver salvo, como é que vai estar a situação? Ah, triste, né? Vamos olhar agora a situação daqueles que rejeitaram, irmãos, o Evangelho, né? O que acontecerá com quem não se preparou? Vamos imaginar, você está aqui na igreja hoje
nessa grande sala de aula. Mas você vê tudo isso, mas você não dá a mínima. Vou imaginar. Eu creio que não é isso, né? O que vai acontecer? Segundo dizem por aí, diz que vai ter mais 7 anos de oportunidade. Alguém já viu falar uma coisa dessa? Mais 7 anos? Eu já ofereci a chave do carro, já ofereci até a escritura da minha casa, e até hoje ninguém ofereceu. Ninguém mostrou, aliás. O que acontecerá com o ímpio, com quem não se preparou? Como labareda de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ou condenação ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Para os salvos, o corpo vai ser transformado. Ele vai ter um corpo de glória, mas para o ímpio não terá o corpo de glória. A sepultura do ímpio que morreu ficará fechada. Mas o ímpio que estiver vivo, que rejeitou o evangelho, a volta de Jesus vai ser como labareda de fogo. E dá para imaginar, irmãos, que aí acabou a oportunidade. Essa doutrina de 7 anos, irmãos, dizem mais ou menos assim: se você não for no primeiro arrebatamento que vai sumir as pessoas, que ninguém vai ver, depois de 7 anos, se você cortar a orelha, braço, a perna, aí você consegue se salvar. E isso tem pregado aí. Não é bíblico, não é bíblico. A Bíblia que diz que os salvos vão, todo olho verá a ressurreição dos justos, vão encontrar com Jesus nos ares. E os ímpios, a mesma glória vai acabar matando ele, fulminando ele, né? Eu fico imaginando, queridos, quando a gente encontrar Jesus nos ares, não é? A gente vai para onde querer? A Bíblia diz, qual foi a promessa? Na casa de meu pai há muitas moradas. Já imaginou uma recepção lá no céu? Nós vamos diante do trono de Deus, irmãos. Será um momento de adoração. Ali nós vamos conhecer o trono de Deus. Nós teremos a oportunidade, irmãos, de estar diante da face do nosso Pai Celestial. Eu não sei se dá para você imaginar você nesta reunião, né? Apocalipse capítulo 7, verso 9. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, isso Deus deu para João uma visão, e falou, você escreve. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, língua, estava diante da onde? Trono de quem? Do trono de Deus, e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas e com palmas nas mãos. Que maravilha, você encontra com Jesus nos ares e dali você vai para a casa do papai. Foi isso que ele prometeu. Irmão, se você quiser saber o seu futuro, olha aí. Isso aí, irmãos, foi prometido para quem? Por quem? Por Jesus. Ele disse, credes em Deus, o que eu estou falando, e credes em mim. Na casa de meu pai a morada. Irmãos, essa é a esperança que o Cláudio aqui tem na vida, viu, irmão? Essa é a esperança que eu tenho. É a única que eu tenho, de um dia morar com Deus. Se tirar isso aqui, sabe o que sobra para mim? Nada. Agora, irmãos, eu seria louco demais em jogar tudo isso aí fora. Eu seria doido demais. Você quer pagar para ver se vai acontecer isso? Eu não quero pagar para ver, não. Eu quero me preparar, né?